Fala galera, muito bem, começando a jornada do curso de Humanas por Habilidades, e essa é a aula de introdução da nossa metodologia e a apresentação rápida das competências, tudo que vai acontecer, tudo que tu vai ver no nosso curso inteiro, a gente vai resumir para ti nessa aula. A gente vai te apresentar a metodologia que a gente trabalha e a gente vai te mostrar como que a gente vai fazer para trabalhar cada uma das competências. E aí, Maurinto Reis? Aqui fala o professor Maurinto Reis e vamos para a câmera 2, e eu quero dar a vocês os parabéns pela escolha, pela coragem, pela audácia, pela loucura de enfrentar essa caminhada conosco. Primeiro, vocês encontraram os caras mais qualificados para fazer a qualificação de vocês, com perdão da redundância, para a prova do Enem. Por que mais qualificados? Porque talvez seja o único curso, mas certamente foi o primeiro curso a falar em competência, habilidade e matriz de referência. Por que eu estou te dando os parabéns? Porque tu vai aproveitar o tempo da tua vida porque realmente interessa. Tem uma liderança política na América, gostem alguns ou não, chamado Mujica, Jorge Mujica, presidente do Uruguai, hoje está doente e tal, um nego velho que tem uma história bem digna, assim, a meu ver, que ele fala o seguinte, que quando alguém compra alguma coisa, não compra com dinheiro, compra com o tempo que levou para ganhar aquele dinheiro. Então não é o dinheiro, é o tempo que tu desperdiçou. E moçada, vocês desperdiçaram muito tempo na vida já. A maioria de vocês estudando da forma errada, estudando o que não interessa, e tempo tu não resgata mais. A tua juventude ficou, o teu tempo ficou. Tem gente que está 3 ou 4 anos batendo cabeça, estudando com as mesmas metodologias fracassadas, que não deram certo e chegam sempre no mesmo resultado. Então nós vamos mostrar para vocês que o tempo de vocês tem um valor muito grande e vocês vão usar cada segundo do estudo direcionando isso para a questão que tu vai encontrar. Nós vamos qualificar vocês através de um método que nós vamos abrir, vamos escrutinar para vocês agora. Vocês têm 50 aulas, um pouco mais, aulas na casa de 30 minutos, um pouquinho mais, um pouco menos, que vão direto ao ponto. Parabéns pela tua escolha, eu fico feliz de te ter conosco, o Thiago certamente, que a partir de agora começa uma jornada em que não tem tempo a perder, e quando o Enem se apresentar, tu vai dizer assim, bem que aquele rouco, porém sedutor, me disse que o caminho era esse, tá bom? Tá dada a largada. Galera, então, o curso de Humanas é feito por mim, professor Thiago Scott, professor de História e de Ciências Humanas, pelo Maurinto, na Geografia e também nas Ciências Humanas, e pelo professor Vascão, de Filosofia e Sociologia, que vocês vão encontrar aqui em várias aulas especiais sobre essa parte difícil do Enem, que muita gente tem dificuldade. E por vocês, né, Thiago? Cada um de vocês que aí está. Ou você. Vou falar no singular, tá? Fala sempre com você. Olha só, vou botar na tela porque eu queria começar dizendo isso, que é aquilo que o Maurinto acabou de colocar. Você é uma pessoa corajosa, tá? Pensar diferente é ter a coragem de abrir novos caminhos, mesmo quando todos insistem em seguir pelo já conhecido. Gente, nós temos uma prova que ela tem muitas características bem próprias, né? A prova do Enem não é como as outras provas. A prova do Enem tem muitas características bastante particulares, né? O Enem é interdisciplinar, o Enem é multidisciplinar, o Enem se baseia numa matriz de referência que tem habilidades e não conteúdos tradicionais. O Enem é uma prova que coloca milhões de brasileiros a pensar no mesmo dia, tem uma tradição que vem desde 1998. Então, o Enem é um fenômeno da história da educação brasileira, mas a maioria dos estudantes que estão se qualificando para essa prova estudam do jeito errado. Muita gente vai te convencer que estudar o método tradicional é uma forma de te qualificar para uma prova bastante tradicional, um vestibular de uma universidade pública ou privada tradicional do Brasil, e estudar para o Enem, como se fosse a mesma coisa. E não é mesmo. Então, se tu chegou até aqui, é porque tu já teve muita coragem de pensar diferente, de arriscar pensar diferente. Esse curso é completo, é tudo que tu precisa, tu não precisa estudar coisas conteudistas e tradicionais. Esse curso vai bastar. A gente te promete isso, né, Mal? Eu fiz um amigo em janeiro do ano passado, que o cara é da Polícia Federal e tal, o cara da inteligência da Polícia Federal. E ele tá me contando que ele fez 3 concursos na vida, os 3 ele passou.
primeiro concurso ele fez para guarda municipal, guarda de trânsito, guarda municipal na cidade dele, Recife. Depois ele fez concurso para policial civil e em seguida para Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal aí. E o cara tá muito bem, filho de professor, de professora, vida, né, de operário, de trabalhador. E os caras, mas como é que tu fez só 3 concursos, passou nos 3? Esse, assim, eu tenho um segredo comigo. Eu estudo pelo edital. E os caras, a gente tem um curso que fala disso há algum tempo, nós temos uma certa dificuldade, às vezes, de tirar a pessoa da zona de conforto, entendeu? Mas como assim habilidade, ser conteúdo? Então, moçada, talvez o nosso grande trunfo tenha sido pegar a matriz de referência, pegar o edital da prova e gravarmos aulas voltadas para essas habilidades. Tu não vai ter aula de Revolução Industrial solta. A Revolução Industrial está voltada para a habilidade 16, que é analisar os impactos das novas tecnologias. Então, toda a nossa aula, toda a fala é pensando numa questão do Enem que já aconteceu e que irá acontecer. Virá que eu vi, diz o Caetano Veloso. Né? Então, a gente tem um grande carinho por um artista brasileiro, né, já falecido, que ele tem essa frase aqui que a gente acha muito boa, né? Um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar. Ela tem uma dimensão bem óbvia, mas ela tem uma dimensão muito subjetiva, filosófica e muito importante. Galera, vocês precisam se mexer. E aí vocês se mexeram. Vocês deram um passo à frente. Chega de estudar do jeito tradicional, chega de estudar aquele volume desumano de conteúdos que não aparecem na prova. Não adianta nada aquela linha de tempo cheia de nome de presidente, ciclos econômicos, né? Teve um colega professor aqui da nossa cidade que deu uma aula pro Enem falando o nome de faraó do Egito. Gente, é uma violência contra os alunos. Então, não é sobre isso, tá? Então, vamos o que o Chico Sainz está dizendo. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. É sobre isso. Vamos dar esse passo junto. Vou te pegar pela mão agora, eu e o Maurinto, e a gente vai te mostrar o que vai acontecer aqui no curso, como funciona nessa metodologia e por que nós estudamos desse jeito. Por que nós criamos essa metodologia? Não é algo assim... Porque tem gente que acha que assim, ó, meu Deus, os caras tiraram da onde isso? É uma coisa muito fora da caixa, mas é muito diferente. Cara, a gente vai te provar que não é tão diferente assim. A gente teve a coragem e a gente deu esse passo à frente aqui para sair do lugar. A gente olhou, depois de muitos anos dando aula em pré-vestibular, em escolas, a gente percebeu que o que a gente falava na aula não era o que aparecia no Enem. Então imagina que eu, como professor de história, eu falava de todos os presidentes da República Velha. Eu falava de todas as fases da Era Vargas. Eu falava de todos os ciclos econômicos do período colonial. Eu fazia o aluno decorar uma data, né, de uma, sei lá, da Conferência de Yalta. E nada disso, quando o meu aluno abria a prova dele, ele não encontrava aquilo. Até que um dia eu fui olhar o edital. E quando eu olhei o edital, eu percebi, não, pera... Não está escrito aqui Era Vargas. Não está escrito aqui ciclos econômicos do período colonial. Aqui tem outras coisas escritas. Isso, gente, foi há 10 anos atrás. Tá? Há 10 anos atrás, eu, Maurinto e outros colegas, nós nos reinventamos como professores. A gente resolveu que era possível dar uma aula com muito conteúdo, dar uma aula com muita complexidade, era possível criar um livro didático para isso, era possível organizar listas de questões, era possível dar aulas interdisciplinares para preparar o aluno para o Enem. Sair daquela zona de conforto que a gente esteve a vida inteira e fazer outra coisa, né, Mal? Além de ensino, além do pré-vestibular, que eu dou aula há 32 anos, com esse rostinho aqui de 60, mas eu dou aula há 32 anos, além disso eu dou aula no ensino médio, 3º ano. E, moçada, eu juro a vocês que quando eu vou dar aula de Fordismo para esse meu aluno, esse aluno já teve Fordismo 4, 5 vezes. Ele teve no 6º ano do ensino fundamental, teve no 8º ano, 1º ano, 2º ano e vai ter no 3º ano. E depois no pré-vestibular, se ele quiser um curso mais concorrido na maioria das vezes. Não é de Fordismo que ele precisa. Não é de toyotismo, não é de fuso horário para o Enem. Também pode ser que seja, mas como vai cair Fordismo na habilidade 18, na habilidade 16, porque trabalha com tecnologia, assim por diante, método produtivo, assim por diante. E mais, moçada, aprender, abrir conhecimento, ter argumento, é do cara, falar uma expressão, é do caralho. É muito legal, cara.
a gente aprendeu a estudar de uma forma enfadonha. As escolas e nós, professores, eu me incluo, somos responsáveis por isso. Tu estudar de uma maneira que tu cresce na parada, tu cresce como cidadão, tu cresce no argumento, tu consegue debater com teu pai, com teu sogro, com a tua namorada, com o teu namorado. Isso é genial, cara. Então, estudar para o Enem não é um estudo enfadonho e contribui muito mais para a tua formação como cidadão e como gente, entendeu? Como gente, como construção humana, do que essas coisinhas de decoreba que até hoje a gente aprendeu, que é o grande ensino. Então, como é que funciona? Vamos começar a explicar como funciona a nossa metodologia e o que vocês vão encontrar por aqui, tá? Bom, estamos aqui na plataforma Hotmart e aí vocês estão vendo que tem vários módulos, né? Vocês estão no módulo de apresentação. Esse é o primeiro módulo, tá? Aqui vocês vão ter que tem várias aulas, aqui tem os nossos livros didáticos, aqui tem o link para o nosso grupo do WhatsApp da turma, enfim, as coisas estão aqui, tá? Bom, primeiro, nossa metodologia se dá a partir do edital. 100% do que a gente faz é a partir do que o governo federal diz que vai cair na prova. Entende? O governo federal, desde 2009, criou uma matriz de referência nova e essa matriz norteia o Enem desde então. É a partir dessa matriz que a gente vai trabalhar. Vocês vão encontrar a matriz aqui também e a gente vai falar dessa matriz o tempo inteiro. Tá? Essa matriz é o nosso norte. Nós trabalhamos com 6 competências, cada competência tem 5 habilidades. Isso a gente vai falar na segunda metade da aula, explicando um pouquinho de cada uma delas, tá? Então, nós temos simulados autorais, vai ter um módulo aqui só de simulados. As dúvidas vocês vão tirar a partir do grupo do WhatsApp, mas as dúvidas, vocês vão perceber que vocês terão poucas dúvidas a ponto de chegar na gente. Por quê? Porque nós temos as aulas das resoluções das listas. Vocês vão assistir a aula da habilidade 1. No vídeo abaixo tem a resolução da lista da habilidade 1, onde nós, professores, resolvemos todas as questões da habilidade 1 desde 2011 que vão estar lá na nossa lista. Aproximadamente 800 questões corrigidas, mapeadas, com os conceitos, com os vocabulários, por que é certo, por que é errado. Então, cara, a dúvida que tu vai gerar, a plataforma, claro que a gente vai estar próximo, vão estar conversando, vão ter live, enfim, nós vamos estar interagindo, né? Mas tu vai precisar de mim se tu quiser, que a plataforma ela é intuitiva. Todas as questões da habilidade 19 aparecem após a aula da habilidade 19, após a live da habilidade 19. Então, depende só de nós. E aí, nós teremos aulas semanais ao vivo e o link dessas aulas são colocadas dentro da plataforma, tá? Essas aulas semanais ao vivo serão de aprofundamento, serão de temas variados, terão convidados. Essas aulas, elas entrarão dentro da plataforma sempre depois que as aulas são finalizadas, tá? Outra coisa, nós temos livros didáticos, livros que nós criamos, autorais, sobre as habilidades. Leiam os livros. Os livros são fundamentais, eles nos ajudam muito. E sobre os livros é o seguinte, e aí pode tirar ali, Tiagão, olha só. Dentro da nossa metodologia, a gente acredita que uma das coisas mais importantes é o domínio de vocabulário, tá? Então a gente já agora, nessa primeira aula, vai te avisar. Tu precisa melhorar o teu vocabulário. Como é que tu melhora o vocabulário? Bom, tu vai fazer uma questão, naquela questão tem uma palavra que tu não entendeu direito. Vamos lá, a palavra ecumênico. Aparece muito na prova de humanas. Vai definir a palavra ecumênico, vai escrever num caderno, que vai ser o teu dicionário particular, o teu glossário particular de conceitos. Tu vai colocar assim, ó, conceitos da competência 1, e vai colocar ali todos os conceitos, as palavras, alteridade, etnocentrismo, memória, patrimônio imaterial, tudo isso tu vai organizar ali. Melhorar o vocabulário é uma parte fundamental, estruturante do trabalho, tá? Então, melhore o seu vocabulário. Tu vai definir usando o Google, usando o ChatGPT, usando o Wikipédia, usando um dicionário. Vai atrás. Usa a criatividade, o que for mais rápido, mais prático, mas é importante ter a tradição de escrever, né, Maurinto? Escrever à mão. Olha, eu estou fazendo uma lista, apareceu a palavra ecumênico. Eu vou botar no Google.
ecumênico. E vou escrever ecumênico, que é aquilo. Gente, o exercício de escrever à mão é fundamental. Já tem muitas pesquisas em neurociência que escrever à mão ajuda a gente a memorizar as coisas, faz a gente ter a memória visual mais aguçada, a gente está estimulando várias coisas enquanto escreve. Então, escrevam um dicionário particular, faz parte da nossa metodologia, a gente vai cobrar isso de vocês. Questão do Enem. Nas áreas oceânicas em que encontramos o fenômeno da ressurgência, o cara estancou. O que é ressurgência? O cara não sabe. Ressurgência ficou no caminho, velho. Muitas vezes a prova, o texto de apoio te explica o que é ressurgência, mas tem momentos que não te explica. E para tu decifrar o texto, Enigma da Esfinge, Decifra-me, eu te devoro, para decifrar o texto tem que saber o que cada palavra significa. Então tu tem um ano para construir gradativamente esse vocabulário. Ao acompanhar as correções das questões, já vai encontrar ali a nossa explanação sobre a grandíssima maioria desses vocabulários, né? Mas é legal, como o Thiago disse, tu passar pelo trabalho braçal de colocar tijolinho por tijolinho nessa parede, onde depois tu vai colocar a tua faixa. Bicho, medicina. É isso. Bom, o Enem, ele traz uma perspectiva diferente de conteúdo, tá? Tem muita gente que diz assim, mas lá o curso de Humanas por Habilidades, eles não trabalham conteúdos. É óbvio que a gente trabalha conteúdos e a gente trabalha um volume enorme de conteúdos. Vocês vão perceber pelo tamanho das aulas, pelo que a gente fala aqui, pelo material de PDF, pelos livros didáticos. É óbvio que é um volume enorme de conteúdos, tá? A questão é quais conteúdos, como esses conteúdos aparecem, em quais habilidades aparecem. Há uma diferença entre os conteúdos tradicionais e as competências e habilidades? Claro que sim. Mas a questão é que as coisas vão se encontrar aqui. Tá? O que não pode acontecer é se apegar no conteudismo, sabe? Conteudismo é achar que o nome de um faraó vai estar no gabarito de uma questão do Enem. Conteudismo é a gente decorar todas as datas relativas à Segunda Guerra Mundial. Conteudismo é a gente... As bases da Revolução Francesa, a época do Termidor. Não é isso, não é. É isso, a gente precisa... saber o que é que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a aprender. Essa é a nossa proposta, que tu aprenda de outro jeito e outras coisas, tá? Olha só, até poucas décadas atrás, transmitir conteúdos tradicionais era como a educação funcionava, tá? Então, como muitos de vocês talvez aprenderam na escola, como eu e o Maurinto com certeza aprendemos na escola, como os pais de vocês aprenderam na escola, era a partir de conteúdos tradicionais, né? Então uma aula é o nome, a data, tem que memorizar, etc. Mas com a chegada da internet, com a hiperinformação, com as mídias digitais, com as tecnologias avançando, eu preciso saber o nome de um faraó, memorizar isso? O dia que eu precisar pegar o nome de um faraó, entendeu? Eu coloco no Google, procuro o nome do faraó, eu não preciso guardar essa informação. Eu preciso ser um depositório de informações? Não. Eu preciso desenvolver competências e habilidades. Competências e habilidades é como a gente pensa a educação no século XXI. Isso tem toda uma origem, tem a ver com a ONU, tem a ver com a Unesco nos anos 80, final da Guerra Fria, chegada da internet. É uma discussão mundial. Tá? O primeiro mundo inteiro estuda por competências e habilidades. Não é mais uma lista só de conteúdos tradicionais. E aí, entender que competências e habilidades é a educação do século XXI. A gente percebam como as coisas mudam muito rápido. Né? Eu aprendo algo e daqui a pouco o que eu aprendi já está defasado porque tem um novo algo surgindo. Só que, na verdade, eu tenho que desenvolver a habilidade de aprender qualquer coisa, né? Quer dizer, se eu conseguir apenas manipular um tipo de ferramenta, no dia que aquela ferramenta entrar em desuso, eu não tenho mais o que fazer. Eu tenho que aprender a manipular qualquer ferramenta, né, Maurinto? Qualquer ferramenta. Eu costumo dar um exemplo, meu pai era mecânico de carro. Mas isso há 30 anos atrás, sei lá, um pouco mais. Meu pai arrumava Fuca, arrumava Kombi, DKV, carro que existia naquela ocasião, tá? Carro do Flintstone. E meu pai
nunca leu o manual, meu pai não sabia o verbo to be no present continuous tense, o meu pai não dominava inglês, meu pai não dominava nada. Tecnologia informática, não existia. Então todos os carros eram iguais. O que meu pai aprendia, ele aplicava em qualquer carro. Ele regulava o carburador do Fuca com uma mãozinha, com a mão com uma luva, por exemplo. Até que meu pai viu que o tempo mudou. Que os carros são carros eletrônicos, os carros são carros baseados em computador, tem que escanear para ver o problema do carro. Cada carro tem um manual. A tecnologia corre mais do que nós. Decorar para quê, velho? Você tem o Google, você tem... Quando eu estudei no ensino médio, a educação básica, né? Ensino médio lá, ensino fundamental, eu tinha que esperar a biblioteca abrir na segunda-feira de manhã para consultar um conceito, para poder ver uma enciclopédia. O pai que pudesse comprar uma enciclopédia e deixar em casa, era um pai milionário. Eu não tenho nada, vou deixar a enciclopédia conhecer, Barça, não sei do que. Pô, moçada, aqui, ó, aqui eu sou um homem sem dúvida. Aqui eu tenho todo o esclarecimento que eu preciso. A dúvida que aparece para mim dura 30 segundos, cara. Eu saio do papo, e eu fui visitar um amigo meu em Petrópolis, no Rio. E como é que é Petrópolis? Ninguém sabia bem da geografia de Petrópolis. Fui no banheiro, por 10 minutos eu estudei, dei uma aula de Petrópolis, cara, desde a demográfica, o que vivia, né? A população, o bairro mais violento. Mas como é que sabe disso? Enquanto eu fiz cocô, eu fiquei lendo no Google a história de Petrópolis. Então, meu velho, acabou esse tempo de decorar, o negócio é outro. Em seguida, o Thiago vai falar da taxonomia de Bloom, vai abrir o que é isso. Então, vamos botar na tela aqui porque tá aqui. Tudo que tu precisa está aqui. Isso é o edital do Enem, matriz de referência. Tá olhando no computador, tá olhando na televisão, coloca agora o celular aqui, pega esse QR Code, ou então vai tá aqui no módulo, né? Tá aqui nesse módulo de apresentação, a matriz de referência. A matriz de referência é o edital da prova. Serve para todas as áreas, tem competência de linguagens, de natureza, de matemática. E é como a prova funciona. Aqui vão aparecer todas as habilidades. São 30 habilidades, em humanas são 6 competências, tá? A gente vai atravessar elas todas na apresentação e depois, obviamente, em todo o nosso programa aqui do curso, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês que vocês vão perceber que na matriz de referência, vocês vão perceber aqui no curso, que a habilidade é um verbo. O verbo interpretar, comparar, analisar, avaliar, né? Reconhecer, identificar, são os verbos das habilidades, tá? Quando tu for ler uma habilidade, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas, habilidade 2, tem ali analisar. Avaliar criticamente conflitos, habilidade 15, avaliar. Comparar ponto de vista, habilidade 4, tá lá comparar. Por quê? Porque há muito tempo atrás, né, pedagogos, etc., filósofos, pessoas ligadas à educação e também ao mundo do trabalho. Isso aqui está muito ligado ao mundo do trabalho do século XXI. As empresas não querem um funcionário, um jovem recém-saído da universidade que saiba mexer apenas em um tipo de computador ou então em um software específico. Ele tem que ser capaz de mexer em qualquer computador. Ele tem que ser capaz de aprender qualquer software para operar, entende? Há uma ideia de desenvolvimento de habilidades. Isso é uma linguagem que vem até do mundo empresarial também, hoje em dia. Bom, a taxonomia de Bloom é isso aqui. Vocês estão vendo que é um prisma, né? Tem uma pirâmide aqui. Olha só, na base, imagina que a gente vai ensinar uma criança. Primeira coisa, talvez, que a gente ensina é memorizar, relembrar, né? Então a gente vai mostrar para ela vai jogar jogo de memória, ela vai ver que a peça cilíndrica branca entra no lugarzinho onde cabe, onde é branco. Ela vai memorizar o formato da letra B, o formato da letra A, né? Então, há algo de muito básico, muito basilar, que é memorizar. Interessante, porque quando tu estuda do ponto de vista conteudista, essa às vezes é a única habilidade que tu desenvolve, a de memorizar, né? Vai memorizar fórmula, vai memorizar nome de presidente, etc. Depois vai ficando mais complexo. Entender, compreender, identificar. Ó, memorizar é uma coisa, identificar, interpretar é outra. Aplicar, né? Pô, eu aprendi, né? Eu preciso aplicar um raciocínio matemático.
Eu preciso comparar pontos de vista. Isso é uma aplicação, né? Depois vem analisar. Olha, vai ficar mais complexo. Você tem que fazer uma análise de uma problemática, uma análise, né, de uma área do conhecimento. Por exemplo, aqui, vocês vão perceber que tem uma habilidade que fala sobre justiça. Eu tenho que fazer uma análise sobre o papel da justiça, né? Interessantíssimo. Depois avaliar. Avaliar é ainda mais difícil. E aí as crianças já mais maduras, já mais do ensino médio, começam a desenvolver a habilidade de avaliar criticamente as coisas, né? Então nós temos que fazer uma avaliação. É bem mais complexo. E lá no topo, criar, propor. Eu tenho que tentar resolver um problema, eu tenho que propor uma solução para um problema, tá? Que é o nível mais alto. O nível mais alto é esse nível da criatividade, da criação. Vocês estão vendo que o Thiago está apresentando para vocês uma dificuldade no verbo que apresenta cada habilidade. Por exemplo, a primeira habilidade de cada competência é identificar ou interpretar. Botar o olho e identificar. Interpretar é uma coisa mais tranquila do que avaliar, do que comparar, do que propor, tá? Do que criar. Pois bem, alguém deve estar pensando assim, esse cara é um cara acima da média. Talvez seja, mas não por isso. Esse cara é um cara que, de onde é que ele tirou isso? É uma genialidade. Não, esse cara é um estudioso. Esse cara ele pegou as questões do Enem a partir da matriz de referência, fornecido pelo INEP, é trabalho braçal a maioria das vezes. Braçal, ele foi um cara que não teve a preguiça que outros têm. E disse, eu estou ensinando errado o meu aluno. Galera, nós largamos um trabalho há um tempo atrás, há o quê? 8 anos atrás, Thiago. Eu estava 16 anos lá, o Thiago estava 10 anos. Então a gente tinha uma certa estabilidade, né? Conhecia a empresa, gostava de trabalhar, o patrão me pagava o que prometeu, as coisas todas. Porque a gente estava mentindo pro cara. É como tu ir no médico e o médico não tem recurso para te curar. Então tem muito professor que não tem o recurso porque não quis buscar. Tudo isso aqui não tem nada a ver com genialidade, com invencionismo. Isso tem a ver com estudo e com uma educação voltada porque a matriz de referência, o ensino, a matriz de referência exige. Então, moçada, qualquer professor poderia fazer isso, mas não faz. Então, agora eu vou te dar um exemplo, tá? Então, porque vocês vão escutar muito a palavra competência e escutar muito a palavra habilidade, tá? Olha só, vou te explicar a partir de toda essa concepção, que já tem algumas décadas, né, de educação que move o século XXI. Competência é um saber, é um conhecimento. Por exemplo, dirigir carros. São exemplos ridículos que eu vou dar aqui, mas isso vai fazer sentido na hora de aprofundar as outras competências. Quando eu posso dizer que eu sou competente em dirigir um carro? Né? Quando eu posso dizer que eu sou competente em falar a língua inglesa? Quando eu posso dizer que eu sou competente em tocar saxofone? Enfim, eu tenho conhecimento, né? Eu tenho um saber, eu sou competente em algo. Para desenvolver a competência dirigir carros, eu tenho que desenvolver habilidades. Eu tenho que ter uma organização, inclusive em níveis de dificuldade, tá? Para poder desenvolver essa habilidade. Por exemplo, conhecer as leis de trânsito. Habilidade 1. Imagina, por isso que quando a gente faz carteira de motorista, as primeiras aulas são teóricas. Olha, a placa de pare diz isso. Olha, isso é uma infração. Olha, a mecânica é mais ou menos essa aqui, né? Entender o funcionamento dos pedais. Aí eu vou começar a ter as aulas práticas. Esse é o acelerador, esse é a embreagem. E aí eu vou desenvolvendo a habilidade de fazer baliza, ter noção de espaço. Pô, eu tenho que ultrapassar um carro, um caminhão na velocidade, tá vindo um outro carro na outra pista. Eu vou desenvolvendo minhas habilidades. Então, saber ultrapassar, conhecer a mecânica do carro. Nossa, eu sei pelo barulho que o problema é em tal lugar. Olha, eu tô sentindo que, né, tem um problema aqui, enfim, elétrico, etc. Então, pensa só. Habilidade 1, saber as leis de trânsito. Habilidade 2, entender o funcionamento dos pedais. A 3, fazer baliza. A 4, noção de espaço. A 5, saber ultrapassar. A 6, conhecer a mecânica do carro, né? Saber como é que funciona, enfim, a mecânica do carro, para eu ter a mínima chance de, se der algum problema, eu pelo menos saber comunicar para alguém que problema deu, né? Então, eu comecei por uma habilidade básica, leis de trânsito, e eu terminei numa habilidade mais complexa, que é, por exemplo, avaliar a mecânica do carro.
Conseguir avaliar se pelo barulho, se pela como está se comportando ali as coisas, tá bom ou não. As habilidades são ferramentas para o desenvolvimento da competência. Vocês vão perceber que são 6 competências, cada uma tem 5 habilidades, tá? Vou dar outro exemplo. Tocar guitarra. Para saber tocar guitarra, temos aqui nossa amiga Taylor. Um beijo, Taylor. Tu deve estar assistindo aqui para fazer o Enem. Certamente. Certamente a Taylor tá... Foi a primeira matrícula nesse curso, sabia? Ela ainda tá tentando medicina. Taylor, vai dar certo. As habilidades que eu tenho que desenvolver para poder tocar guitarra. Saber colocar as cordas na guitarra. Pô, onde é que vai a corda mais grave, a mais aguda? Como é que funciona? Né? Afinar. Pelo menos ler, né, a leitura de um afinador ou de um celular, um aplicativo, até isso tem hoje em dia, para poder afinar uma guitarra. Conhecer os acordes. Conhecer os acordes precisa de pestana, acorde maior, acorde menor. Fazer solos. Consigo fazer um solo, eu consigo improvisar, né? E tirar música de ouvido. Olha só, eu começo por algo bem básico. As cordas da guitarra. Onde vai a corda Mi, a corda Lá, a corda Ré. E eu termino ouvindo uma música e pensando, olha, esse é um Lá menor, isso é um Fá. Ou seja, eu fui criando habilidades mais complexas a partir de uma menos complexa. Habilidades são ferramentas para o desenvolvimento da competência. Então vocês vão perceber, aí pode tirar aí, Tiagão. Vocês vão perceber que a gente vai ter 6 competências. E cada competência tem 5 habilidades. E essas habilidades estão relacionadas entre si. Pelo menos elas estão relacionadas em níveis de dificuldade. Né? Então, por exemplo, né, a competência 1, ela começa, né, com uma habilidade mais simples e ela vai ficando um pouco... Não quer dizer que as questões são mais difíceis ou mais fáceis. Isso é um grande debate que... qual é a habilidade mais fácil? Qual é a habilidade mais difícil? Qual a habilidade eu pontuo mais, pontuo menos? Gente, em humanas, isso é bem relativo. Tem anos que uma habilidade que pode ser muito simples aparece numa questão difícil. Ou uma habilidade que poderia ser muito complexa numa questão fácil. Tá? Um exemplo básico é a habilidade 1. Vocês já vão se deparar daqui a pouco com uma habilidade que pode ter questões muito difíceis. Ou pode ter questões muito fáceis. Pode colocar uma charge de um rei ou um texto de filosofia do Platão. E aí, bom, a gente vai ter que, né, ver como a habilidade funciona, tá? E elas são acumulativas. Então, quando chegar na habilidade 2 daquela competência, tem elementos e conceitos que você trabalhou na habilidade 1. Por isso que tá ali a habilidade 1 e a outra é 5. Quando chegar na habilidade 5, vai ter elementos e conceitos e tal das outras 4 que apareceram. Então o cara acha, então a habilidade 5 deve ser mais difícil que a habilidade 1. Não necessariamente. No Enem, cada questão responde por si. Cada questão tem o seu universo, não precisa sair dali. Tudo que tu precisa naquele enunciado está no texto base, está no comando e na conexão que tu vai criar. Vamos voltar para o exemplo do carro, tá? Vamos voltar para o exemplo do carro. Olha só. Eu começo entendendo leis de trânsito, eu passo pelos pedais, eu passo pela baliza, pela noção de espaço, ultrapassagem, tá? E aí, quando eu tô na estrada, eu preciso fazer uma ultrapassagem, eu mobilizo, olha a palavra, porque essa é a palavra que o Enem usa, que o MEC usa. Eu mobilizo várias habilidades, eu mobilizo vários conhecimentos para fazer uma coisa. Então, eu vou ultrapassar um caminhão numa via movimentada. Eu estou mobilizando meu entendimento de leis de trânsito, eu tenho que saber se a faixa é contínua ou não, se tem uma, né, se eu posso levar uma multa ou não. Né? Eu mobilizo o meu entendimento dos pedais, da mecânica do carro na hora de trocar marcha, eu mobilizo a habilidade de ultrapassagem. Então, por isso que quando eu vou fazer uma questão da habilidade 20, talvez eu tenha que mobilizar conhecimentos da habilidade 19, da habilidade 18, ou até da habilidade 3. Entende? Não é por acaso que o Enem segue essa estrutura que segue. A habilidade 1 é de um jeito, a habilidade 30 é outra coisa. Não é por acaso, tá? Porque há uma relação, há uma ideia, tá, sobre como isso funciona. Outro detalhe, tá? E agora nós vamos para as questões. Não há um grupo fixo de pessoas que fazem as questões da prova. Não há uma banca. Você vai fazer um concurso para a polícia, como o Maurinho acabou de dar o exemplo? Vai fazer um concurso para ser juiz? Vai fazer um concurso para ser médico? Há uma banca. Muitas vezes a banca é fixa.
são profissionais, a maioria professores, de universidades, de instituições, que elaboram essa prova e essa prova é aplicada, tá? No Enem isso não existe. O Enem funciona assim. O governo faz aquilo que ele chama de chamada pública. Chamada pública é uma espécie assim, uma convocação dos professores do ensino fundamental, médio, escola pública, escola privada, mas os professores da escola básica. Tu vai fazer uma espécie de inscrição. Eu vou me inscrever para ser um elaborador de questões. E aí eu recebo esse documento, Guia de Elaboração de Itens. Esse é um documento que todo elaborador de questões recebe, tanto que o nome das questões, na verdade, é itens, tá? Então, eu sou professor aqui da escola básica. Eu vou ser um elaborador de questão. Eu recebo esse documento. Esse documento me ensina a fazer uma questão do Enem. E tá aqui, ó, tu quer saber como é? Eu botei um link, ó. Clica nesse link, né, no material que tá aqui embaixo e dá uma olhada no guia. O que diz? Então, eu sou um professor, eu recebo esse guia e tá dizendo assim, primeiro passo, escolha uma habilidade. Eu vou olhar lá a habilidade 20 sobre tecnologia e vou elaborar uma questão. Se essa questão for bem elaborada, ela passa por um processo que tem até 10 etapas, onde ela é revisada, ela é pré-testada, nenhuma questão do Enem é inédita, ela já é pré-testada, e depois desse pré-teste, ela entra no que a gente chama de BNI, que é Banco Nacional de Itens. Olha as bobagens que tu ouve por aí. Até eu tive um estresse numa live nossa no final do ano, na véspera do Enem, em que vocês estão ouvindo quem? Baseado em que vocês afirmam isso? Daí a guria me chamou de velho, onde já se me chamou de velho, né? Fez umas ofensas lá no chat que eu respondi para ela na altura. Mas eu disse assim, de onde sai isso, cara? Então vocês acham que a galera que elabora o Enem se reúne? O Enem esse ano vai estar muito difícil, mas de onde tu tirou isso, cabeçudo? Quem colocou isso na tua cabeça? A desinformação leva à desilusão. Ficou bonita essa frase, cara. Gostei, a Maurício. Desinformação leva à desilusão, cara. Aí o cara diz assim, vai ser foda. Esse ano o Enem vem difícil. Então, todo mundo que elaborou as questões do Enem se reuniu, como pode acontecer numa faculdadezinha da esquina aí. Ó, vamos fazer uma prova esse ano rigorosa, que tem muita gente concorrendo. Então, meia dúzia de professores se reúne, faz uma questão mais complexa, uma questão que envolve memorização, decoreba, sei lá, o detalhe da data e a estrutura do enunciado. O Enem não é assim, queridos. Não é. As questões do Enem já estão elaboradas, foram testadas, tem simulados aplicados em escolas públicas de professores que trabalham em instituições públicas que criaram as questões a partir de um manual. Ele tem que elaborar a questão para a habilidade 17. E na habilidade 17 a palavra é territorialização. Vai ter que aparecer alguma coisa que faça alusão à territorialização. E pasmem, a maioria das vezes é a própria palavra da habilidade. É o que a habilidade está te pedindo. Então, gente, existe uma lógica por trás do Enem, de como as questões são elaboradas, elas não são inéditas. Vocês farão questões feitas há 10 anos atrás. Por isso que não é uma tradição no Enem cair atualidades. Não cai atualidades no Enem. Não cai. Então, estourou uma guerra ano passado, vai cair no Enem esse ano. Não. Porque não deu tempo. Não deu tempo de ter a chamada pública, o professor elaborar, ter o pré-teste, entrar no banco e a questão ser elaborada e a prova ser elaborada. Não. Há uma outra questão que envolve a própria prova. Gente, a prova, em cada página, ela tem um sentido de ser daquele jeito. Na distribuição entre fáceis, médias e difíceis, essa distribuição ela está por página. Vocês percebam que a diferença entre a prova azul, amarela, rosa, a diferença entre as provas não é a ordem das questões, é a ordem das páginas. Então, o que na prova azul é a primeira página, na prova rosa é a quarta página. Entende? E por quê? Porque não, há uma inteligência por trás do ordenamento das questões. Então, em uma mesma página, tu vai ter questões fáceis, médias e difíceis. Por isso que é importante seguir a nossa metodologia, que a gente vai te ensinar a fazer prova. Porque não é só ir fazendo, não. A gente tem toda uma ordem, e aí tu vai conhecer, né? Não vou dar spoiler, né? E baseado em quê? Fácil, médio ou difícil? Não é na opinião do Maurício que elaborou a questão, cara. Que quando a gente fazia simulado aqui, era assim que a gente fazia.
Essa questão acho que é média. Essa vai ser difícil. Não. É baseado num trio original, teoria e resposta ao item, que foi extraída desses simulados respondidos pelos alunos do ensino fundamental. E médio, né? Ensino médio, desculpa, educação básica. Ali saiu o trio original. E a partir dali vão calcular a tua nota. Então, se nas 10 aplicações, sei lá, percentual X, eu vou trabalhar com percentual e não com argumentos, tá? Um percentual X acertou, isso é pouco. A partir essa questão vai ser uma questão que vale mais se o cara acertar. Então, foi testado. Isso não é, eu acho que é uma questão difícil. Na prática se mostrou uma questão mais complicadinha. Bom, outro ponto sobre as questões, tá? Bom, aqui é bem óbvio, tu chegou até aqui, tu já deve saber. As questões são de múltipla escolha, tá? Cada questão corresponde a uma habilidade. Isso o Enem diz pra gente, o MEC diz pra gente todo ano, tá? O MEC todo ano libera os microdados, já vamos falar deles. Nesses microdados diz, a questão 46 da prova de humanas era da habilidade 7. A questão 47 da prova de humanas é da habilidade 3. Diz qual é a habilidade. Então, cada questão corresponde a uma habilidade. São 30 habilidades, 45 questões. Isso serve para todas as áreas, tá? Texto de apoio, sempre fonte primária. Gente, vai ter uma matéria da Folha de São Paulo, vai ter uma charge, vai ter uma obra de arte, vai ter uma poesia, vai ter um texto filosófico, tudo é fonte primária. O texto de apoio nunca é elaborado pelo elaborador. Então, o Thiago se candidata a fazer uma questão do Enem, eu crio um texto e faço um comando. Não. Se eu vou fazer uma questão do Enem, eu sou obrigado, tá lá no guia de elaboração de itens, a buscar uma fonte primária. Então eu vou pegar um historiador especialista em Revolução Francesa, né? E aí vou pegar um trecho daquele historiador e vou elaborar uma questão em cima para discutir, por exemplo, produção de memória. Tá? Então, é sempre uma fonte primária, tá? E a importância do comando. Gente, o comando, a pergunta, nunca é óbvia. Em outros vestibulares, a pergunta é, sobre a Revolução Francesa, a marca é correta. No Enem, não. No Enem é, a partir do texto, a Revolução Francesa foi um movimento, né, que está vinculado a tal, né, enfim, contexto, por isso, quer dizer, é outra coisa. É outra coisa completamente diferente. Então, a nossa metodologia envolve entender o comando. Tá? Então a gente vai falar muito do nosso método CVC, comando, vocabulário, conexão, e nessa metodologia o comando é o rei. O comando é onde a gente se curva, tá? O comando é a parte mais importante da tua vida, tá? Há questões em que todas as afirmações isoladamente são verdadeiras. Todas. Mas só uma delas, uma responde ao comando. Se souber ler o comando, tu sabe o que estão querendo de ti. Eu brincava com os alunos que a prova do Enem, na grandíssima, na quase totalidade das questões, me pega pela mão e me conduz. Porque eu não vou com um pensamento rígido, esperando a pergunta e a respostinha, sabe? A união faz a força, essa coisa dessa ordem. Não, eu vou pronto para ler o enunciado, saber ler. Muitas vezes ir no comando, e do comando eu vou para o texto de apoio, saber o que o cara está querendo de mim. Mas aí são estratégias que a gente trabalha ao longo do ano. Gente, nessa altura do campeonato a gente nem precisa dizer. Não tem questões sobre marca incorreta, não tem questões sobre verdadeiro ou falso, não tem julgamento de itens apenas a 1, apenas a 2, não tem nada disso. A questão é, o comando vai te pedir e ali está a habilidade, tá? Se é comparar ponto de vista, se é avaliar criticamente, está ali no comando essa relação com o texto de apoio, tá? Bom, outro ponto que faz parte da nossa metodologia é trabalhar os microdados, tá? Cara, isso aqui mudou a nossa vida, tá? Simplesmente, quando a gente se debruçou sobre esse documento, nós nos reinventamos como professores, tá? Um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas. Isso aqui mudou tudo na nossa vida. Por quê? Quando a gente criou nossa metodologia, 10 anos atrás, nós, professor Felipe Pereira, professor Bruno Baraldo, professor Panda, vários colegas, muitos de vocês conhecem, quando nós criamos essa metodologia a partir do edital, a gente fazia muito numa percepção intelectual que a gente tinha da prova. A gente olhava para o edital e olhava para a questão, e a partir disso a gente via que não era o conteúdo tradicional, que era uma habilidade. Ficava muito claro. Mas quando a gente começou a se debruçar
nos documentos que o próprio MEC disponibiliza, a gente comprovou e ampliou o nosso conhecimento sobre o Enem. E às vezes refizemos, né, Thiago? Sim. Cara, eu estava errado ao pensar que isso aqui era aquilo lá. Por quê? Porque agora tem uma ciência, agora tem um histórico, agora tem demonstrativo, não é a sensibilidade do Maurinto. Claro que a gente errava e sabia por que errava. Hoje a perspectiva de erro é muito pequena quando tu vê um enunciado, sabe? E outra coisa, gente, assim, ó, tu não precisa saber isso aqui, tá? Tu não precisa baixar os microdados, não precisa se debruçar. Isso é o que a gente faz. Isso é o que, como a gente organizou pra ti, tá? Então a gente já fez isso pra vocês. Tu não precisa se debruçar. A gente vai te provar uma coisa do porquê que a nossa metodologia é a mais adequada pro Enem. Porque os documentos oficiais do governo nos dizem isso. Olha só. Microdados é uma espécie de um arquivo zipado, pesadíssimo, que todo ano o Enem, o MEC, o Ministério da Educação, disponibiliza do Enem anterior. Tá, então vamos lá. Em 2019, disponibilizou os dados de 2018. 2020, 2019 e por aí vai, tá? E aí, os microdados, eles vêm numa pasta assim, ó. Tá? Os que a gente usa, tá? São vários os microdados, mas a parte que a gente usa, que é uma tabela de Excel, ela tá mais ou menos assim. Olha só. Essa aqui é a tabela dos microdados de 2019, tá? Muito tempo atrás. De 2019, o que a gente tem? Na primeira coluna, na coluna A, tá? É o número da questão. Então, 46, 47, 48, tá vendo? Aqui tá o número da questão. Na coluna B, CH é Ciências Humanas, tá? A coluna C é o código do item. Se nós tivéssemos acesso ao computador do BNI e a gente digitasse esse código, 11, blá, 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 ia aparecer a questão. É o código de barras da questão. Letra D é o gabarito. A letra E é a habilidade. A letra F é a cor da prova. A letra G é outra coisa que eu não sei. Mas vamos lá. O que nos importa, basicamente, é a coluna A e a coluna E. A coluna A é a questão, a coluna E é a habilidade. Vamos fazer um teste. Vamos ver se isso aqui faz sentido, tá? Microdados 2019. Vamos pegar a questão 51. Então, vou dar um zoom aqui. O que os microdados, o que o governo federal me disse? Que a questão 51 da prova de humanas, o gabarito é a letra B e a habilidade é a habilidade 12. Qual é a habilidade 12? A habilidade 12 é analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Essa é a habilidade 12, a habilidade da competência 3, a habilidade que fala sobre o papel da justiça, fala sobre direito, fala sobre as instituições jurídicas, habilidade 12 da competência 3. Quem está dizendo isso? Não é o Thiago, não é o Maurinto, é o governo brasileiro quem elabora. Vamos ver se a questão 51 de 2019 é sobre analisar o papel da justiça. Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana, isto é, técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em conjunto de regras, que, nesse caso, são leis ou normas. E tais regras têm por objeto o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. Olha lá, o sentido geral e fundamental, direito, ciências jurídicas, é a técnica da coexistência humana. O sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se a... A ideia não é fazer a questão, vocês devem imaginar que a resposta deve ser a letra B, né? Regulação do convívio social. Porque se é a técnica da coexistência humana, o direito regula o convívio social. Mas olha só, gente, não é muito claro isso. Não é bizarro como é claro. Me diz como que os professores do Brasil ainda não estão debruçados nisso aqui 24 horas para preparar os alunos de uma forma mais eficaz. Ainda bem que tu nos encontrou, porque a gente pegou todos os microdados e organizou listas. Quando for fazer a lista da habilidade 12, adivinha que questão vai estar lá? Essa aqui, sentido geral do direito. Também vai ter filosofia do direito, também vai ter Código de Hammurabi, também vai ter Lei Maria da Penha. Por quê? Porque é sobre a justiça. A gente vai ter que refletir sobre a justiça. Os microdados são fundamentais. Mal. Tu tá falando, não sei o que, fora da caixa, dentro da caixa. Vamos criar um curso agora. Tem um colega nossa, muito querida, muito competente, que a gente até indica, que tem um curso chamado Enem Fora da Caixa. Conhecemos em Brasília e virou uma parceirona, assim, do trabalho. E nós vamos criar o Enem dentro da caixa, porque não tem que sair da caixa do Enem para fazer o Enem, cara. É só seguir o que tá dentro da caixa. Abre a caixa, não tem surpresa.
É isso. A caixa é o que o governo diz, né? Então, a partir de hoje, tu vai chamar Enem dentro da caixa. É, muito bom. Olha só, como funciona o nosso método CVC, tá? Nossos métodos, tem um errinho ali, mas tudo bem. Gente, o nosso método CVC, Comando Vocabulário Conexão, é uma metodologia que nós inventamos para qualificar de uma forma completa o nosso aluno para a prova. Não é macete, não é dica, é um volume enorme de conteúdos e é técnica, é ferramenta para resolver questões. Vamos lá. Primeiro, método CVC é foco nas competências e habilidades. Esse é o foco. Se a habilidade tem a palavra territorialização, vamos aprofundar, vamos entender o que significa, a gente vai fazer uma loucura em cima de territorialização. Uso intenso dos microdados do MEC. São esses dados que eu acabei de mostrar que organizam nossas listas. São eles que nos ajudam a entender as possibilidades de questões em cada uma das habilidades. Entendimento de que a prova é de humanas. O nosso curso é interdisciplinar. Muitas aulas do programa, do cronograma que vocês vão encontrar, são aulas comigo e com o Maurinto ao mesmo tempo. Comigo e com o Maurinto e com o Vascão na filosofia. Só o Vascão e o Maurinto para geografia e filosofia. Todas as lives são todas as aulas que nós vamos gravar ao longo do ano, a partir de lives que estarão na plataforma, são a partir desse debate, né? História, geografia, filosofia e sociologia. Então, como é que tu prepara um aluno para uma prova interdisciplinar sem uma aula interdisciplinar? É impossível, né? Então, o que a gente bate na tecla é o seguinte: a prova de humanas do Enem não é uma prova de geografia grampeada numa prova de história. É uma prova de humanas. Por isso que tem filosofia do direito. Acabamos de olhar uma questão sobre direito. Por isso que tem comunicação social. Comunicação é uma área das humanas. Por isso que tem relações internacionais, antropologia, psicologia. Sabe? Tudo isso está dentro do Enem. Por quê? Porque é uma prova de ciências humanas, é uma prova de história grampeada numa prova de geografia. Comando, vocabulário e conexão. Essa é a nossa metodologia de resolução de questões, essa é a nossa metodologia que organiza o nosso programa, tá? Entender o que o comando diz. Para entender o comando, tem que entender a habilidade. Então, sem habilidade, é impossível entender o comando. Tem que melhorar o vocabulário. Nós vamos bater na tecla do vocabulário, organizar playlists aqui só de vocabulário. Melhore o seu vocabulário. Leia mais. Leia toda hora. Tu precisa ler. E ler com a humildade de que tu não sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Nós estamos sempre estudando, sempre aprendendo palavras novas, conceitos novos, metodologias novas para poder ensinar melhor vocês, tá? Vocabulário melhor, e esse é o teu objetivo. E conexão. Conexão é bom, o texto de apoio e o comando só se encaixam em uma alternativa. Como a gente encontra essa alternativa? Gente, nós temos muitos casos, e é só olhar no nosso Instagram. Alunos que faziam 20, 25, 27 acertos, às vezes em 3, 4 meses do curso de humanas, vai a 41, a 42. Temos casos de alunos que fizeram 44 acertos, pulando de 30, 25 para 44. Por quê? Porque abandonou o jeito tradicional e comprou a nossa ideia. Foi na nossa direção. Tem que se desconstruir, moçada. Se desconstruir. Sabe, a gente costuma dizer o seguinte, que com a memorização, com o ensino tradicional, tu vai a 37, a 36, a 35. Mas para o cara chegar a 40 mais, tem que trocar a metodologia, senão não chegará. É isso. O conteúdo tradicional é secundário. Olha só, ele tá aqui dentro. Tem muita aula com conteúdo tradicional. Tem aulas inteiras do Maurinto falando de relevo, de climatologia, tá? Tem aulas sobre epistemologia na filosofia, tem aulas sobre economia da história do Brasil, tem aula de Guerra Fria. É claro que tem aulas tradicionais, mas elas estão associadas às habilidades. Elas não estão flutuando pela plataforma onde tu tem que decorar aquelas informações. Elas estão associadas às habilidades. Senão não faz sentido. Né, irmão? É isso. E também a cidadania. Cara. Terminar o ano. E isso não é um nem dois. É consenso. Terminar o ano e o cara dizer assim, cara, até que enfim valeu a pena eu estudar. Eu estudava, eu não sei por quê. Porque a prova do Enem, se tem um norte que ela quer que tu atinja, é cidadania. Pensar numa cidade mais cidadã, mais inclusiva. E não é genial uma coisa dessa, cara? Tu estudar e o comando e a habilidade e a competência dizem,
Pense numa sociedade mais inclusiva. Ah, mas eu quero que pessoas com deficiência física se explodam, tu vai te dar mal na prova. Eu não quero que pobre tenha acesso à saúde, tu vai te ferrar na prova, que tem habilidades que mandam, que ordenam que tu pense a sociedade mais cidadã e, portanto, mais democrática. Então, chegando na reta final, temos 3 livros. Os livros estão aqui, nos módulos aqui, já de apresentação. São 3 livros autorais, com textos, livros muito bonitos, textos que nós criamos. Tem aqui de tudo, tem conteúdo tradicional, tem textos para cada habilidade e tem também as nossas listas de exercícios divididas pela matriz de referência, divididas pelos microdados com a primeira aplicação em PPL. Olha só o exemplo que eu vou dar aqui nessa primeira página da lista da habilidade 6, tá? Olha só, a habilidade 6 é sobre interpretar gráficos, né, e mapas dos espaços, enfim, interpretação de gráficos, né, e cartográficos, representações. Olha só, as questões todas vão ter mapas e gráficos, porque assim que os microdados nos mostram. Tá? Então as listas são obrigatórias, você tem que fazer todas as listas. E fazendo as listas, desenvolve os conceitos, escreve os conceitos, melhora o teu vocabulário. As palavras do Enem se repetem várias vezes. Várias vezes a palavra alteridade aparece. Tem que saber o que é lixiviação, tem que saber o que é ecumênico e por aí vai. Sor, mas eu não consigo essa lista, me vende por fora. Não, tem cursinhos aí, tem professores, inclusive amigos nossos, que querem comprar. Não, vai atrás, constrói. Obviamente o pirata, a pirataria, está em qualquer canto. A gente vive nesse sistema, não vou nem dizer Brasil, mas nesse sistema que a gente sabe como é que funciona, né? Então isso aqui, moçada, é para quem se matricula no curso, as questões estão corrigidas a partir de sua ordem, a partir de sua habilidade, não joga fora isso. Não joga fora. Bom, vamos passear para finalizar essa aula por tudo que a gente vai ver. E eu sou afim de um passeio meio rápido, sabe por quê? Porque essa aula está longa, as outras não são tão longas assim. Porque ela é importante que seja longa para apresentar o trabalho todo. Mas vocês vão ter, a partir de agora, uma aula interdisciplinar de cada competência. Falando de cada habilidade, do conceito de cada habilidade. E depois, uma aula de cada uma das habilidades. Isso. Então nós vamos só transitar. Vamos transitar e mostrar para ti o que te espera, tá? O que te espera aqui no curso de Humanas por Habilidades? Bom, tu vai ver que o próximo módulo é da competência 1, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Esse é o conhecimento, esse é o saber, esse é o dirigir o carro, esse é o tocar guitarra da Taylor Swift, entendeu? Conhecer isso, desenvolver essa competência. E aí tem 5 habilidades. As 5 habilidades é aquela. Eu preciso saber as leis de trânsito, eu preciso, né? Tá lá, aqui entrou a 5, né? Mas saber fonte, memória, sabe? Organizar as habilidades para poder entender toda a competência. Depois vem a 2. Relações de poder, relações internacionais, e aí pode ser o poder dentro de uma empresa, pode ser o poder dentro de um país, ou poder internacional. Relações internacionais, treta, confusão. E aí, moçada, vai ter desde cartografia, até fluxos populacionais, como é que os estados tratam disso, até movimentos sociais, por que se constituem, cada um no sua devida habilidade. Depois a gente tem a competência 3, né? Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando os diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Uma competência difícil que grita a palavra instituições. Sabe aquela habilidade de justiça? Bom, tá aqui ela, né? Mais habilidade de movimentos sociais, mais discussões, né, sobre história, tem bastante aqui, né? Também discussões sobre comparação de ponto de vista, enfim. A 3 tem 5 habilidades e todas elas se relacionam de certa forma umas com as outras, né? A 4 pede pra gente pensar todo e qualquer avanço tecnológico, técnicas, e de que maneira isso impacta no nosso cotidiano, na nossa vida social, na nossa vida amorosa, na nossa vida sexual, na nossa vida profissional, na produção e no desenvolvimento do conhecimento. De que maneira a tecnologia, e vender de compreender que técnica é essa, a revolução agrícola, a revolução sem a decoreba, mas ter a sacada do processo, até o que tem de bom e de ruim no uso do celular na sala de aula, tem de bom e de ruim no WhatsApp, que não nos deixa descansar, na ansiedade gerada, enfim, argumentos favoráveis e contrários ao uso
dessas tecnologias. Então tá aqui cada uma das habilidades, ó. Então, nelas tem uma certa ordem. Competência 5, tá? Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Cidadania, democracia, ética, inclusão social, né? Meios de comunicação. Então essa é talvez a competência mais importante. Por quê? Porque ela atravessa as outras áreas. Vocês vão perceber, estudando a competência 5, como ela é uma ótima ferramenta para a redação. Como tem atravessamentos entre a competência 5 e a prova de linguagens. Então, cidadania e democracia talvez sejam os conceitos mais importantes do Enem inteiro, a gente vai encontrar nessa competência. Bom, esse ano, mais um ano, assim como o ano passado e como que virá, botaram fogo na Amazônia. Talvez um dia não coloquem mais, porque a gente vai chegar nesse estágio, ou talvez não tenha mais a Amazônia para queimar. Isso espalhou fumaça pelo Brasil. Também, nesse ano, assim como outros tantos anos, várias cidades brasileiras ficavam sob água. A enchente tomou conta. Uma vez em Pernambuco, outra vez em Belo Horizonte, outra vez em Porto Alegre. São impactos que nós geramos no meio ambiente. Em nenhuma das habilidades vai aparecer geografia física. Onde é que eu tenho que estudar geologia, solos, relevo, climatologia, biomas, fauna? Não. Mas eles pedem para a gente compreender a relação da sociedade e desse sistema louco do nosso consumismo com o meio físico, com o meio natural, com o meio ambiente. Aí tem desde prevenção até geopolítica ambiental, até os impactos ambientais, como ilha de calor, como aquecimento global, protocolos gerados. É muito legal estudar a competência 6, a partir do conhecimento que tem da geografia física. Então, gente, assim, ó, resumindo, aqui no curso tu vai aprender 6 coisas. Lembra? Dirigir carro, tocar guitarra, não é? Antes do Thiago citar 6 coisas, tem colega meu que diz assim, eu não sei o que cai no Enem. Não caiu Vargas no Enem esse ano. Não caiu nem ditadura militar. O Thiago vai dizer que sabe previamente que a prova é uma prova previsível. E o que vai cair na prova de novembro, dezembro, outubro, não sabemos a data ainda, desse ano que nós estamos vivendo. Então, são 6 conteúdos, 6 saberes. Cultura na competência 1, geopolítica na competência 2, instituições na competência 3, Tecnologia na 4, cidadania na 5 e meio ambiente na 6. Vocês vão perceber que as ímpares eu protagonizo mais. Cultura, instituições e cidadania. C1, C3, C5. As pares, o Maurinto. Eu tento, mas ele toma conta do negócio, não adianta. Competência 2, competência 4, competência 6. Gente, essa aula, e aí vamos no meio aqui, essa aula é para introduzir o nosso projeto. Essa aula é para te localizar, para te mostrar o que vem pela frente. Essa aula mostra o que a gente está fazendo aqui. É tudo muito sério, isso se baseia em dados concretos, não é invenção da nossa cabeça. Nós trabalhamos a partir do edital da prova. É um curso cheio de conteúdo, cheio de informações e com uma metodologia já comprovada há mais de 10 anos. Estuda por habilidades que não tem erro, né, Mal? Mais uma vez eu te cumprimento por tu ter escolhido, por tu ter saído da zona de conforto e entrar nesse curso que, olha, gurizada, eu não gosto de falsa modéstia, tá? É do caralho. Feito. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Até.